Guerreira e guerreiro do Reino de Deus, sejam muito bem-vindos à imersão Viver de Terapia Cristã. Uma semana muito especial, onde você, cristã ou cristão, que cuida de vidas para o Reino de Deus, vai descobrir, vai aprender passo a passo para cuidar de si e cuidar de outras vidas cristãs para o Reino de Deus, libertando essas vidas das dores físicas e emocionais através da terapia TMC. Mesmo que você já cuide de vidas na igreja, atendendo, aconselhando, ainda que informalmente, mesmo que você nunca tenha pensado em se tornar terapeuta, mesmo que você já seja terapeuta ou psicanalista em atividade, mesmo que você seja uma psicóloga ou um psicólogo e, por causa do código de ética do seu conselho, você não pode falar da palavra de Deus durante as sessões, porque não é permitido pelo conselho misturar psicologia com fé religiosa, mesmo que você não atue na área da terapia, mas você é líder cristão, é obreiro na casa do Senhor, é um intercessor, é um conselheiro cristão ou possui qualquer cargo dentro da igreja do Senhor e sente que não está preparado, capacitado para atender de forma profissional, ou mesmo que você não tenha cargo na igreja, mas você é um servo de Deus, você tem o coração na obra do Senhor, um coração disposto a cuidar de vidas para o reino de Deus, e mesmo que você não queira atuar com a terapia, mas deseja aprender a lidar com as suas próprias emoções, deseja se livrar de traumas do passado e de bloqueios emocionais. Se você se encaixou em uma dessas situações, então o evento Viver de Terapia Cristã é para você. Inclusive, me surpreendeu muito e me surpreende a cada dia a quantidade de pastores, pastoras, apóstolos, intercessores, líderes interessados em aprender sobre a terapia multidisciplinar cristã para potencializar a missão que é fundamental na Igreja do Senhor. Então eu me sinto muito honrada por isso, muito legal mesmo, é uma verdadeira honra estar com vocês, amém? Bom, isso só mostra o quanto cuidar de vidas é o que move o nosso chamado e que viver da terapia cristã é o caminho que vai te levar a cumprir essa missão no reino de Deus. O seu chamado é cuidar de vidas e a ferramenta é a terapia cristã. Eu sei que isso pode parecer muito distante, talvez você pense que não é capaz de cuidar de vidas cristãs de forma profissional, inclusive se não tivesse acontecido comigo, eu também pensaria assim como você, mas hoje eu consigo viver da terapia cristã, ajudando cristãos a se libertarem de dores físicas e dores emocionais através da terapia TMC e vivendo o chamado de Deus também na minha vida profissional. Eu posso incluir Deus na minha vida profissional. O meu chamado e a minha profissão caminham juntinhos, de mãos dadas. E isso não acontece só na minha vida. Dezenas dos meus alunos também vivem essa realidade hoje. Alunos certificados, com diploma reconhecido pelo MEC, formados como terapeutas TMC. Em agosto agora eu entendi uma direção de Deus e eu abri mão da minha empresa, entreguei para minha irmã, que eu tinha uma empresa já de produtos personalizados, já reconhecida assim, em alguns locais, e eu entreguei tudo. Eu já estou fechando o processo, já tenho cliente pagante. A gente vê, assim, quanto que realmente nós somos boca de Deus. Hoje, para mim, assim, eu até estava calculando, né, assim, de agosto para cá, que foi mais ou menos o período, eu já alcancei, assim, diretamente, por meio de ou mentoria, ou desafios, 42 mulheres, porque eu só atendo mulheres, né? Então, eu achei bem expressivo, assim, por um período curto, mas pro próximo ano eu já vou colocar uma meta alta, assim, e eu já tenho colhido frutos financeiros em todas as áreas da minha vida, que eu creio que esse projeto é do Senhor e você foi com coragem e ousadia, viu, amiga? Porque realmente ele é muito bem estruturado. Só que eu tinha só 2 pacientes pagantes, apenas 2. Estava muito chateada porque eu falei, o que tem de errado comigo que eu não consigo prosperar? Mas o que aconteceu? Eu atendia na minha casa, hoje eu abri uma clínica, estou atendendo agora aqui, e eu estou com 16 pacientes pagantes. Eu tinha dois. Eu estou tão feliz, gente, eu estou no meu espaço, é lindo. Agora eu estou aqui com o meu certificado, entendeu? E é isso, glória a Deus. Eu fiz uma oração para o Senhor. E Deus falou assim, filha, muitas cristãs estão me pedindo muitas coisas, mas só tem oração, só tem pedido, não tem obra. E aquilo foi como se fosse
veio direto no meu coração, e eu falei, gente, mas de fato não tem obra, é verdade, eu já tô quase me formando, então vamos para as obras. Comecei a fazer os anúncios ali nos meus status. Eu já estava fazendo timidamente, falando que eu estava estudando e tal. E aí eu falei, gente, tô finalizando a formação assim, frisava que era uma terapia cristã e tal. Fui para os meus status, primeiro do WhatsApp, que a pessoa quisesse, eu daria até um X tempo para fechar as vagas por ali, e depois eu iria para o Instagram se não fechasse ali. Gente, eu não precisei ir para o Instagram. Eu sei que eu fechei 11 vagas para começar em janeiro. Quando Deus ele está no negócio, o negócio acontece. Então, assim, aí eu vi a diferença. Meu negócio travou do Deus expandisse do outro lado. E é isso, né? Agora eu tô aqui para atender e louvado seja Deus. Antes de eu receber o certificado, eu já tinha pessoas me contratando no meu trabalho. Então, depois mesmo que eu recebi o certificado, eu já dei o meu pontapé inicial, me encorajei. Eu já atendo pessoas, tá, gente? Eu atendo crianças, adolescentes e adultos, né? Não tenho um consultório próprio, mas eu alugo uma sala por horas e faço também atendimentos online. Então, Hoje você pode dizer que está vivendo do chamado de Deus? sim, já vivo do chamado de Deus. Olha que coisa linda! Olha que maravilha! Guerreiras e guerreiros que se levantaram, disseram sim para esse chamado e hoje vivem da terapia multidisciplinar cristã. Mas afinal, Tiara, o que é viver de terapia cristã? É isso que eu vou explicar nessa série de 4 aulas, sendo as 3 primeiras aulas gravadas e a última aula vai ser ao vivo. Será uma verdadeira imersão sobre a terapia cristã. Se você está aqui hoje, você já sente algo. Você já sente que foi chamado para cuidar de vidas. Pode ser que você não tenha ainda certeza de como fazer isso. Pode ser que você ainda se sinta inseguro, ou pode ser que você se pergunte, será que eu estou à altura? Será que eu consigo? Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você está aqui, é porque você sente que foi chamado. E hoje, nessa aula 1, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, você não está louco, você não está louca. Esse chamado, ele é muito real. Segundo, você não está sozinho nem sozinha. Centenas de cristãos como você estão vivendo desse chamado agora mesmo. E terceiro, você não precisa esperar mais. Você pode começar a transformar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor a partir de hoje. Por quê? Nesta semana, você vai aprender o que é terapia cristã, quem pode ser terapeuta cristão, vai aprender as bases da terapia multidisciplinar cristã, ou seja, o que está por trás dessa união entre a Bíblia e a ciência. Você vai aprender como cuidar de você primeiro, para depois cuidar de outras vidas. Você vai ver atendimentos reais de terapia cristã na prática e vai ver como funciona o método da terapia TMC. Você vai entender o momento correto de usar os versículos bíblicos e como associá-los durante a prática terapêutica. Você vai entender também qual é o passo a passo para você viver da terapia cristã de forma profissional, sendo remunerado por irmãos cristãos pelo trabalho. E você também vai sair daqui tendo a segurança de que o seu chamado é real. E também vai conhecer uma comunidade de terapeutas cristãos em atividade. Além disso, e mais importante do que tudo isso, você vai sair daqui com a convicção de que pode viver do seu chamado, de que pode ganhar bem fazendo o que você ama, que é cuidar de vidas, e de que pode transformar vidas de outras pessoas enquanto você transforma a sua própria vida. Vai sair daqui também convicto de que chamado e profissão não precisam andar separados, pelo contrário, devem caminhar juntos. E você vai sair daqui também tendo a certeza, a convicção de que você é exatamente o instrumento que Deus quer usar para libertar cristãos do cativeiro emocional. Mas não acabou. Você vai receber materiais de apoio, você vai ter certificado desse evento, você vai ter a chance de participar, olha que legal, de um processo seletivo de bolsas de estudos da formação de terapeutas TMC, que é reconhecida pelo MEC em parceria com a Faculdade Anhanguera. Viu o que vem por aí? Você vai precisar ficar atento, tá? Porque a nossa programação está riquíssima e você não pode perder nenhuma dessas aulas. Você não pode perder, você precisa entender como tudo isso vai estar ao seu alcance e você vai entender assistindo essa série de aulas. Essa aula de hoje, a aula 1, ela foi liberada segunda-feira às 9 horas. A aula 2 vai ser liberada na quarta-feira, também às 9 horas. A aula 3 vai ser liberada na sexta-feira, também às 9 horas. E a aula 4 vai ser ao vivo comigo
no domingo, às 15 horas. Anotou? Uma aula depende da outra. Então, você precisa assistir as aulas na ordem. E olha que legal. Você pode assistir as aulas 1, 2 e 3 no melhor horário para você, porque elas já foram gravadas e elas estarão disponíveis até domingo, às 23 horas e 59 minutos. E a aula 4? Por que ela vai ser ao vivo? Ela vai ser ao vivo para você poder emitir o seu certificado ao vivo comigo. Então, preste atenção. Para você emitir o seu certificado dessa série de aulas gratuitas, você precisa estar ao vivo comigo no domingo, às 15 horas. Combinado? Somente quem assistir todas as aulas poderá emitir o certificado ao vivo comigo, certo? Bom, será na aula 4 também que nós vamos sortear as bolsas de estudo. Isso mesmo, você não ouviu errado. Não é uma bolsa de estudo. Nós vamos sortear as bolsas de estudo para quem desejar participar do processo seletivo de bolsas da formação TMC. Então, para isso, você precisa estar comigo na aula 4, domingo, ao vivo, às 15 horas. Combinado? Então, pega papel e caneta, porque nós vamos falar sobre o tema da aula de hoje, que é primeiro você, depois as vidas que Deus te confiou. E eu costumo dizer o seguinte: quem não está bem, não cuida de mais ninguém. Você precisa estar bem para cuidar de outras vidas, e a Bíblia nos orienta exatamente dessa forma. Onde que a Bíblia fala isso, Tiara? A Bíblia fala em Atos, capítulo 20, versículo 28. Algumas versões dizem assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Olha que lindo! O próprio Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o próprio Deus, esse mesmo que você serve, ele orienta na palavra que primeiro você deve cuidar de você, para depois cuidar do rebanho. Primeiro ele manda você se cuidar, para depois você cuidar do rebanho. E sabe por que Deus fala isso? Porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar de mais ninguém. E por isso você precisa primeiro se cuidar, para depois cuidar dos outros. Então essa é uma chave do reino espiritual. Se eu fosse você, eu não deixava de anotar. Primeiro você, depois as vidas que Deus te confiou. Isso significa que quando você aprende a cuidar de si para cuidar de outras vidas, você está cumprindo um mandamento do Senhor, está cumprindo um princípio bíblico. E eu quero que você comece a perceber que na terapia cristã tudo está integrado com a palavra de Deus. E na TMC você vai fazer exatamente isso. Primeiro você vai aprender a cuidar de você. Primeiro é a sua vida que vai ser transformada, exatamente como tem sido na vida de muitos alunos da formação TMC. Olha que tremendo esse depoimento aqui da Marta. Ela fala o seguinte: Tiara, a transformação começou em mim. Fui curada, transformada. Sou forte, corajosa, venci medos, inseguranças, renovei a minha carteira, que estava parada há 17 anos. Olha que forte isso. Voltei a dirigir. Ela fala, por causa de traumas e agressões que sofri no passado, a carteira dela, ela não dirigia há 17 anos por causa de traumas e agressões que sofreu no passado. Mas ela renovou a carteira dela. E ela finaliza dizendo, graças à TMC, estou vivendo tudo isso. Olha que forte esse depoimento aqui da Marta. E ainda tem mais. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu, depois que eu comecei a estudar, a entender minhas emoções, a me posicionar, o Espírito Santo passou a falar com mais nitidez, porque antes eu tinha os pensamentos bem bagunçados, né? E aí começou o Espírito Santo a falar com mais nitidez no meu coração. Hoje eu estou certificada com a graça de Deus, né? Fiz o meu primeiro atendimento, então hoje o meu chamado, eu vejo assim, que é ajudar mulheres que estão tendo essa confusão mental, que têm se sentido sobrecarregada, que era assim que eu me sentia, né? Deus chamou através de uma amiga minha. Foi uma amiga minha que ela disse, Anne, tu tem potencial para ser uma terapeuta, e mandou o teu link, Tiara. Mandou o teu link, daí eu comecei a assistir aquelas aulas, aqueles como que tu faz antes, né, as lives, eu senti de fazer, e assim, primeiramente para mim, foi tremendo, assim, porque eu me curei de muitas coisas, eu cresci, a maturidade emocional, eu aprendi a discernir muitas situações que eu estava inserida, né, que eu tinha que sair dessas situações, carregar o mundo nas costas, carregar as pessoas nas costas, e então, se for para mim, já tá tudo bem, mas eu não quero que seja só para mim, né, eu quero ajudar pessoas, e esse é o meu chamado. Eu estava, assim, num período, assim, bem difícil, sabe, muito ansiosa, eu não estava dormindo há muito tempo, né, já tinha mais uns 4 anos que eu não estava dormindo bem.
E eu comecei a usar mitriptilina, eu acordava muito mal, né? Um pouco depressiva, né? Às vezes dava aquela vontade de morrer. E quando eu resolvi a fazer o curso, eu não fiz assim com aquela intenção de falar assim, eu quero cuidar de vidas. Não fiz com essa intenção, não comecei a fazer com essa intenção. Eu estava pensando em me ajudar, né? Eu precisava me ajudar. Agora eu estou muito bem, graças a Deus eu tenho aprendido bastante. Eu louvo a Deus, né, pela vida do meu esposo que me indicou, e eu louvo muito ao Senhor pela sua vida. Você tem sido um canal de Deus na minha vida, né? E com tudo isso foi nascendo dentro de mim o desejo de ajudar pessoas. Eu tenho uma empatia muito grande pelas pessoas. E quando eu deparo com uma pessoa que eu percebo que a pessoa está deprimida, né, como eu estava, eu quero muito ajudar. Eu tive uma nova percepção, né, uma nova visão para a honra e para a glória do Senhor. Olha quanto depoimento tremendo. Depoimento de alunos que viveram a própria transformação através da formação TMC. Então, aqui na formação TMC, você vai aprender a cuidar de si para cuidar de outros cristãos, exatamente como Deus nos orienta em Atos capítulo 20, versículo 28. Amém? Bom, agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Eu quero que você responda para você mesmo, com honestidade. Você já cuidou de alguém em crise? Alguém chegou para você cheio de dor, cheio de medo, cheio de ansiedade, de pânico, e você tentou ajudar? Se você respondeu que sim, você já é alguém que cuida de vidas. Você pode não ter o título de terapeuta. Você pode ser conselheiro, você pode ser um líder, você pode ser um amigo, um pastor, um obreiro, mas a verdade é que você já cuida de vidas. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Quando você está cuidando dessa vida, dessas vidas, você se sente seguro? Você sabe exatamente o que fazer? Você tem um método que você segue? Ou você está fazendo no improviso, esperando que dê resultado? Se você respondeu que você não tem certeza, que você não tem um método claro, que às vezes se sente perdido, você não está sozinho. De fato, 90% dos cristãos que chegam até mim dizem a mesma coisa. Tiara, eu cuido de vidas, eu aconselho, eu atendo nas igrejas, eu oro pelos irmãos. Eu até vejo certo alívio, mas eu ainda sinto que falta algo. Falta um método, falta uma estrutura, uma forma de fazer isso com segurança e com resultado real, com cura, com libertação. Eu não aguento mais ver aquele cristão com o mesmo problema não sendo resolvido. É isso que eu escuto o tempo todo. 90% dos cristãos que chegam até mim falam isso. E eu quero revelar uma coisa para você nesse momento. Eu já estive exatamente neste lugar. Eu tinha perguntas que não ousava fazer em voz alta. Será que eu sou espiritual o suficiente para guiar outras pessoas? Será que eu tenho autoridade para falar sobre a Bíblia e a fé nos meus atendimentos? E se eu disser algo errado? E se eu não conseguir ajudar? E se a pessoa não melhorar? Ou seja, eu entendo esse medo, porque eu tive o mesmo medo. Mas deixa eu te contar uma revelação que mudou a minha vida. Você não precisa ser perfeito espiritualmente para ser um instrumento usado por Deus. Você não precisa de todas as respostas. Você não precisa ser um super cristão. Você só precisa de ferramentas, de um método, de um caminho claro. E é exatamente isso que eu aprendi vivendo da terapia cristã. Eu era assim, um pouco como você. Eu sou cristã, e eu desejava muito cumprir o meu chamado no reino de Deus. Eu atuava na minha igreja, né, Ministério Internacional da Restauração, em Saquarema, que é a cidade onde eu moro. Eu era líder de célula, líder de intercessão. Eu sempre amei estar envolvida com a obra de Deus, sempre servi a igreja do Senhor. Inclusive, eu até trouxe aqui algumas imagens. Olha, eu aqui fazendo live com os meus pastores. Aqui sou eu ministrando a palavra do Senhor, servindo. Aqui sou eu fazendo live. Eu estava fazendo célula. Na minha igreja a gente chama de célula, mas cada igreja tem uma forma de chamar. Uns chamam de discipulados, outros chamam de pequenos grupos. Mas na época da pandemia, para não deixar a chama apagar, nós fizemos online. Aqui sou eu fazendo célula presencial. Aqui mais alguns registros de células presenciais. Então, como vocês podem ver, eu sempre amei estar envolvida com a igreja do Senhor, com o servir ao reino de Deus. Eu sempre quis fazer a minha parte para ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, como líder na igreja do Senhor, minha função era ministrar a palavra de Deus nas células, nos encontros, muitas vezes nos cultos, e dar suporte emocional e espiritual às mulheres que estavam sob a minha liderança. E ao longo desses mais de 12 anos de caminhada cristã, eu observei que muitas pessoas dentro das igrejas estão doentes na alma. As mulheres que chegavam até mim
contando tudo quanto é tipo de problemas emocionais e às vezes problemas muito sérios. E o que acontecia? Na maioria das vezes, não era apenas problema espiritual. Os problemas eram principalmente emocionais. E eu senti que eu não estava capacitada para ajudar essas pessoas da forma que eu gostaria. Eu me sentia triste, incapaz e paralisada diante de histórias e situações que eu não sabia como ajudar a resolver. E aí chegou um dia que eu realmente tomei a decisão de me capacitar para ajudar os cristãos emocionalmente. Eu vou te contar como aconteceu, para que você entenda exatamente como eu tive a certeza do meu chamado. Bom, o fato principal foi o dia em que eu estava no culto e uma das minhas lideradas começou a ter um ataque de pânico muito severo, uma crise de pânico, durante o culto. E ela me procurou para auxiliá-la. Nós fomos para a parte de trás da igreja, num lugar mais reservado, e ela se tremia da cabeça aos pés, e ela chorava muito pedindo ajuda, e falava que não aguentava mais viver assim. E eu paralisei, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como ajudar. Eu fiquei ali em choque. Eu tentava acalmá-la, mas por dentro eu estava desesperada. Só que isso não aconteceu uma vez. Ela teve esse ataque de pânico pelo menos umas 3 ou 4 vezes na minha frente. E ela era, e é até hoje, continua sendo uma mulher de Deus, uma mulher de oração, de família. Ou seja, ela é uma cristã que busca viver de fato a palavra de Deus, mas mesmo assim, ela sofria com ataque de pânico. Ela tinha também depressão, toque, transtorno obsessivo compulsivo. E o que aconteceu? Eu comecei a perceber que aquilo ali não era espiritual. Havia algum trauma, algum bloqueio na alma, e não no espírito. Então eu percebi que faltava ajustar a alma, mas eu não sabia como, porque eu não tinha conhecimento nessa área específica. E aí eu tive que orientá-la a fazer o quê? A buscar ajuda profissional, assim como muitas pessoas dentro das igrejas são orientadas a buscar tratamento fora da igreja. E tem que buscar mesmo, tem que buscar ajuda profissional, porque saúde mental, saúde emocional é coisa séria. Só que eu comecei a perceber o seguinte, eu comecei a perceber a dificuldade que os cristãos tinham de encontrar profissionais cristãos. E o que acontece? A maioria acaba fazendo tratamento com profissionais que não são cristãos, muitas vezes por falta de opção mesmo. E foi então que a única coisa que me veio à cabeça foi orar e pedir ao Senhor para me orientar. Eu queria saber como eu poderia agir, o que eu deveria fazer para ajudar de forma mais efetiva, ou como eu poderia ajudar, qualquer pessoa que me procurasse buscando ajuda com problemas emocionais. E aí eu entrei num propósito de oração muito intenso. Eu só sabia orar por isso. Eu passei um período que eu só orava por isso, porque eu queria muito ajudar essas pessoas a se libertarem desses problemas emocionais. Mas eu vou ser muito sincera com você. Eu não sei se tem psicólogos aqui, mas eu preciso ser muito sincera. Eu não queria cursar psicologia, porque o Conselho de Psicologia proíbe falar de Deus nas sessões. Proíbe. E eu pensava assim, poxa, se Jesus me libertou para que eu seja verdadeiramente livre para falar dele, daquele que me libertou, onde quer que eu esteja, como que pode vir o conselho querer tirar de mim a liberdade de falar do Deus que me libertou? Sabe, eu não estava confortável com isso. Isso não estava confortável no meu coração, me incomodava. E eu falava, Senhor, como eu posso ajudar cristãos a se libertarem de dores emocionais, de traumas, de bloqueios, sem negar a minha fé cristã, falando livremente do seu amor, falando livremente da sua palavra. E foi aí que Deus começou a falar comigo. Deus fala de várias formas, E a forma como ele falou comigo, a forma como ele usou para me dar a resposta, foi justamente através de um anúncio sobre terapia cristã. E eu nem sabia que existia esse tipo de terapia, e muito menos que qualquer pessoa poderia ser terapeuta. Eu achava que para ser terapeuta, eu tinha que fazer faculdade de psicologia. Mas como eu falei, a psicologia não me atraía, justamente pelo fato de ser uma profissão que não me permite professar a minha fé cristã. E eu queria cuidar de cristãos, porque eu vi de perto a necessidade dentro das igrejas. E além disso, eu já era formada em Direito. Para quem me acompanha nas redes sociais há mais tempo sabe, eu já tinha uma carreira como advogada, eu já tinha uma pós-graduação em Direito, eu já tinha muitos cursos de especialização na área da advocacia, do direito, eu sempre estudei muito, eu sempre gostei muito de estudar, então não me animava a pensar em fazer outra faculdade de 4 anos, uma faculdade que não iria me permitir fazer aquilo que eu queria, que era falar de Deus nas sessões. Eu precisava de uma solução para ajudar os cristãos, porque eu via a necessidade urgente dentro da igreja. E foi então que eu olhei esse anúncio sobre terapia cristã e eu comecei a pesquisar sobre terapia cristã. O que era, para que servia, como que isso seria útil no meu chamado de cuidar de vidas para o reino de Deus. E foi aí que eu senti que Deus estava falando comigo e estava respondendo às minhas orações. Quando a gente tem certeza que Deus está falando com a gente sente uma confirmação interna, Uma convicção, uma paz e ao mesmo tempo uma empolgação, um sentimento de querer aprender sobre isso, Começou a brotar no meu coração de forma muito forte. E olha que interessante, eu tinha muito orgulho de dizer que eu era advogada. Eu tinha muito orgulho de falar sobre a minha profissão. É uma profissão bonita, é ou não é? É uma profissão renomada. Você falar que você é advogada traz um status. Isso é verdade, é real. Eu amava a minha profissão. E, de fato, foram 16 anos atuando na área jurídica. Eu até trouxe aqui alguns stories para mostrar para vocês o quanto eu amava
advogada. Olha esse story aqui, onde eu falo que depois de Deus e da minha família e os amigos, que eu mais amava na minha vida era advogar. A advocacia era a minha vida. Mas outra coisa muito interessante aconteceu. Depois que eu senti o chamado de Deus para a terapia cristã, parece que da noite pro dia, esse amor todo pelo direito, pela advocacia, ele já não era mais o mesmo. Parece que Deus esfriou o meu coração para a advocacia e acendeu uma chama muito forte no meu coração para a terapia cristã. E eu estou dividindo isso com você porque a minha vida ela foi completamente mudada depois que eu percebi o chamado de Deus para cuidar de vidas de forma profissional, de forma capacitada, de forma responsável. Porque cuidar de vidas é coisa séria. Cuidar do emocional de pessoas é coisa séria. Não dá para ser feito no achismo, não dá para ser feito no improviso. É necessário uma capacitação. E aí eu decidi vir para a internet ensinar o método que eu desenvolvi, porque eu senti que era de Deus. Foi um desejo, né? Não foi um desejo inicial meu, porque inicialmente eu vim para a internet para atuar como terapeuta, para cuidar de vidas e em atendimentos e protocolos individuais. Eu comecei atendendo online, eu criei 2 protocolos de terapia online, que são terapias guiadas para cristãos aplicarem em casa, mas as pessoas, elas começaram a chegar no meu perfil me pedindo para ensinar o método. E eu, com muita fé, eu entendi, mais uma vez, que era um chamado de Deus. Eu disse que Deus nos mostra e nos confirma o chamado de várias formas. E essa foi a forma que Deus me confiou essa missão no reino de Deus. E se você está aqui comigo hoje, é porque você também sente sobre esse chamado. Você sente, você ouve, você quer cuidar de vidas. Mas talvez você não tenha tanta certeza de como é possível viver desse chamado, por onde começar, se você vai conseguir colocar em prática de forma efetiva. E a verdade é que existem cristãos sofrendo nesse exato momento. Cristãos com ansiedade, cristãos com depressão, cristãos com transtornos alimentares, com traumas. E muitos deles estão onde? Ao seu redor, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho. E se você sente que pode ajudar, é porque Deus está te chamando para isso. Mas talvez você não sabe como fazer isso. Quantas vidas você poderia estar transformando se você tivesse um método? Quantas pessoas poderiam estar livres do cárcere das emoções negativas se você soubesse exatamente o que fazer? Quantas famílias poderiam ser restauradas se você tivesse as ferramentas para ajudar? Essa é uma urgência real. É a urgência de transformar vidas. Os cristãos estão, nesse momento, passando por trevas, passando por desertos, que, com as ferramentas certas, você pode ajudar. Como é o caso da querida aluna Moni, a gente chama de Moni carinhosamente, o nome dela é Simone, mas ela deu um depoimento lindo. Vamos dar uma olhadinha. Eu sou a Simone, né? Eu sou de Itaquaquecetuba, sou do Ministério ADVEC, Vitória em Cristo, e lá eu faço parte da intercessão da nossa igreja. Aconteceu um fato na nossa igreja, né? Uma avó veio nos procurar e falou que a criança tinha sido molestada pelo padrasto, né? E nessa hora a nossa líder ali dando atenção a ela, e nós ao redor ali com ela, e eu comecei a passar na minha mente, falei, Senhor, o que falar pra essa avó? Orar, a gente vai orar, buscar uma polícia, essas coisas a gente vai fazer, mas o que mais? O que eu posso fazer? Até um vídeo seu eu vi que você teve esse problema com uma irmã da igreja, né? O que passei. E naquela hora meu coração doía. Aí testificou, né? Eu falei, meu Deus, é a mesma coisa que eu senti. Mas bem antes disso, o Senhor já vinha, né? Colocando no meu coração a sede de buscar mais, me aprofundar, ter a parte, assim, entender essa parte emocional das pessoas, porque eu vejo que é grandiosa. Porque, assim, eu tinha muito problema de falar eu acho. Tudo que eu ia falar, eu acho. Eu não tinha essa confiança. Eu sei que Deus me deu autoridade, mas eu não tinha essa autoridade, essa confiança em falar. Nos começos dos cursos, eu tenho um mês, só que eu já tô no 2º módulo, né? Já ali pela metade do 2º módulo. E, assim, é prazeroso. É um estudo, assim, mesmo que o Espírito Santo tá ali te guiando, porque eu vou orando, pedindo pra Deus, né? Colocar na mente, não deixar esquecer. E eu pensei, assim, na hora, né? Ali fazendo aquele curso. Eu acho que daqui uns 8 meses, né? Acho que eu consigo, né? Já pôr em prática, né? Mas aonde tem Deus, tem propósito, né? E Deus enviou uma irmã. E a irmã é muitos anos de crente, é mulher de pastor, é muito ativa na obra. De repente ali, cabisbaixa, triste, chorosa, né? E a gente identifica quem é. Eu sinto assim, eu por ser intercessora, eu consigo, é um dom de Deus. Eu identifico um choro de alegria, porque eu sou chorona, eu choro em todos os cultos, em todos os louvores. E quando é um choro de tristeza, de algo que tá ferido lá dentro. E eu olhava aquela irmã, mas eu orava a Deus, se for, o Senhor vai mandar ela pra mim. E ela veio. E assim, eu fui ali conversando, né, a parte normal da intercessão, e aplicando já os métodos ali, e quando eu fui ver, em uma reunião nossa, eu vi aquela irmã falante, conversando, aquele rosto baixo já não tava mais, dali eu já comecei a identificar, e nisso a gente ficou bem umas 3 vezes na quinta-feira que a gente conversava muito. Quando foi esses dias, ela já tava liderando, ela já tava pra cima, eu ia falar com ela, ela já não falava chorando, ela já conversava, aí na hora eu não percebi, mas o Espírito Santo não deixa a gente esquecer essas coisas, né, aí falou, tá vendo? Aí ó o resultado, aí eu comecei a unir as coisas, falei, pai, é mesmo,
cadê aquela irmã daquele dia? Aí eu comecei a vibrar, né? Porque eu só assim começo a pular, né? Engrandecer o nome do Senhor. E fui lá e fui falar com ela. Fulano, como você tá linda, como você tá preciosa, o que houve? Ela, ai, Mônica, que benção. E ali ela foi falando, né? Com outra voz, com outra aparência. Aí eu falei, o método funcionou. E é pouco tempo. Eu falei, imagina daqui a um ano, Senhor, o Senhor vai me usar com fogo santo. Olha que coisa mais linda. A esposa de um pastor precisou de ajuda. E a Simone, antes mesmo de concluir a formação, ela aplicou as técnicas que ela aprendeu na TMC e em menos de 3 sessões, ela já teve resultados reais de transformação. Isso mesmo, em menos de 3 sessões, mesmo antes de concluir a formação, ela já tinha ferramentas para gerar transformação. E foi assim que aconteceu com ela. Ela conseguiu ajudar uma esposa de um pastor que estava precisando de ajuda. E eu trouxe aqui também, além desse depoimento maravilhoso, eu trouxe dados para você entender melhor. Deixa eu colocar aqui na tela esses dados. Um estudo sobre saúde mental em lideranças evangélicas realizada pela Faculdade Teológica Sul-Americana mostra que 75% dos entrevistados relataram estar extremamente estressados. 90% trabalham entre 55 a 75 horas por semana. 90% se sentem fadigados e exaustos ao final de cada semana. 70% afirmam não serem suficientemente pagos para realizar o seu trabalho e 40% relataram sérios conflitos e tensões com algum membro da congregação, ao menos uma vez por mês. Olha só que interessante, isso aqui são dados reais de pessoas, né, de cristãos entrevistados. 75% relatou estar extremamente estressado. 90% trabalha entre 55 a 75 horas por semana. Esse trabalho aqui, se você entrar aqui, tem a fonte, né, da matéria, você pode entrar aqui na fonte para poder ler a matéria completa. Esse trabalho aqui é porque envolve o trabalho profissional com o trabalho na igreja do Senhor, né? 90% se sente fadigado e exausto ao final de cada semana, porque é muito trabalho. Você unir a sua vida profissional, você separar a sua vida profissional do seu trabalho na igreja, aí você trabalha, tem a sua vida profissional, tem o seu trabalho em casa, tem o seu trabalho na igreja, tudo isso gera o quê? Gera sobrecarga, né? 70% afirmam não serem suficientemente pagos para realizar o seu trabalho, ou acaba se afastando da obra de Deus para poder trabalhar mais, ou fica sempre sentindo essa deficiência na vida, né? E 40% relata sérios conflitos de tensões com alguns membros da congregação, ou seja, existe um estresse também. Não é só porque é cristão que não vai passar por esses momentos de tensão. Então depois dá uma olhadinha com calma nesses dados para vocês entenderem a importância do cristão de cuidar do seu emocional, principalmente a liderança precisa aprender a cuidar do emocional. Por isso o tema da aula, primeiro você, depois as vidas que Deus te confiou. É necessário a liderança para cuidar de vidas, ela precisa primeiro cuidar de si. Para você cuidar de alguém, você primeiro precisa estar bem. Amém? Mas não temos só notícias ruins, não. Também temos notícias boas. Olha essa pesquisa, tudo divulgado pelo Instituto para o Impacto da Fé na Vida. Aponta o quê? Que a fé cristã, ela contribui positivamente para a saúde mental. Cerca de 49% dos cristãos afirmaram que raramente se sentem sobrecarregados pelas pressões da vida, revelando um nível mais baixo de ansiedade em comparação com a população geral. Mas isso não significa que o cristão não passa por situações de estresse, de ansiedade, de problemas emocionais. Passa sim. Porém, o nível comparado à população geral acaba sendo mais baixo. Por quê? Por conta da fé. Olha que interessante. Vamos para a próxima aqui. Olha aqui. Olha essa aqui, a revista Gaúcha de Enfermagem. Olha o que ela publicou. Ela publicou uma análise da percepção de pessoas com transtorno mental sobre o apoio religioso. Qual foi a conclusão que a revista tirou aqui? A conclusão foi que a religiosidade, né, no caso a espiritualidade, foi apontada como importante fator complementar ao tratamento feito pelos profissionais da saúde. Isso significa o quê? Que o cuidado com a saúde mental, em conjunto com a espiritualidade, está crescendo, porque as pessoas estão enxergando a importância de trabalhar em conjunto a saúde mental com a espiritualidade. E aí as pesquisas mostram que há sim uma relação entre religiosidade e saúde mental na população evangélica brasileira. A pesquisa aponta também que pastores e líderes enfrentam altos níveis de estresse e exaustão, e a igreja precisa de apoio terapêutico. A pesquisa também mostrou que a fé cristã, ela pode ter um impacto muito positivo dependendo de como ela é vivenciada, e mostrou também, revelou a necessidade de cuidado integral com saúde mental em comunidades evangélicas. Ou seja, conclusão, cada vez mais se comprova que, quando se trata de saúde emocional do cristão, não faz sentido separar o cuidado emocional da espiritualidade. E a TMC faz isso muito bem quando traz Jesus para o centro do processo terapêutico. Inclusive, eu tenho um relato aqui de uma terapeuta TMC que fala justamente sobre isso, de como trazer Jesus para o processo terapêutico, trazer Jesus para a cena, aliando o processo terapêutico com a fé cristã, realmente gera resultados reais.
dá só uma olhadinha nesse vídeo aqui. Olha que coisa linda. É uma realização de um sonho. Eu já sou terapeuta, já tinha outras formações terapêuticas, inclusive cristã. Mas eu buscava uma formação que ela buscasse na raiz, a raiz emocional das dores, das doenças, né? Que às vezes tem pessoas que estão passando por doenças, vai a médico e não resolve, toma remédios e não resolve. Então, durante a minha trajetória como terapeuta, eu vinha buscando. Cheguei a ver alguma coisa na internet que me interessou, me chamou a atenção, mas a sua foi de excelência, porque era tudo que eu gostaria, porque eu nunca quis fugir do ramo cristão. Quando a minha primeira formação terapêutica não foi cristã. E desde que eu fiz a minha primeira, eu comecei a buscar algo que eu pudesse trabalhar com a palavra de Deus. Às vezes você até fala, né, sobre a psicanálise, você não se identificou. Eu tenho informações com base na psicanálise, mas eu também não me identificava. Não é ruim, são formações boas, mas a gente não podia levar Jesus, né? E era uma recomendação, né, dos professores. Então eu queria algo que a gente pudesse incluir Jesus do começo até o fim. Porque a cura emocional sem Jesus não funciona. A gente sabe que vai ser passageiro, mas com Jesus não. Com Jesus vai ser solucionado. Já no ano passado, início do ano, comecei uma outra formação de terapeuta. Mas é exatamente isso, também cristã. Mas eu sentia falta do que você fala lá na terapia. A presença de Jesus. Eu acho assim, quando você chama Jesus pra presença ali na hora da sessão, aquilo pra mim, nossa, é sensacional, é maravilhoso. E isso eu não encontrei em lugar nenhum. Então eu queria isso, eu tava precisando disso. Eu queria colocar a palavra de Deus, claro, junto com a terapia. Que eu pensei, não adianta assim, o terapeuta acho que vai muito a fundo pra gente poder cuidar como eu falo assim, vamos falar, um espírita. Chega ali e eu vou cuidar dele. Vai ter melhora? Vai. Mas é o que você disse, assim, o Espírito de Deus não vai estar ali na direção da vida dele. Eu fiquei emocionada porque no final do ano passado eu tinha falado para Deus que eu queria algo a mais, porque eu já trabalho com terapia, só que eu queria algo a mais, algo que preenchesse, porque eu sentia que estava faltando alguma coisa. E exatamente quando eu conheci a Tiara, que eu comecei a ouvir que ela falava de TMC, né, que envolvendo a Bíblia, né, na terapia, eu falei, gente, é isso. Eu falei, Deus, é isso que está faltando. Porque eu nunca tive problema de falar de Deus nas minhas sessões, né, nos meus atendimentos, mas eu nunca tinha visto, sabe, assim, esse conjunto, né, de colocar realmente dessa maneira como a Tiara coloca Cristo, né, na terapia, né. Eu sempre convidei Jesus para fazer sessões comigo, para tomar a frente das sessões, eu sempre fiz isso, mas do jeito que ela traz nesse curso é bem diferente, né. Então... É real, gente, é real, gera transformação real, amém? Bom, agora você pode estar pensando assim, mas Tiara, por que, então, não fazer faculdade de psicologia? Deixa eu te mostrar a diferença. Qual é a postura normal de cristãos que atuam como psicólogos, psicanalistas ou com terapias alternativas? Ou seja, aqueles que ainda não atuam como terapeutas cristãos. Geralmente é o quê? Separar a vida profissional da fé cristã, porque acreditam que não se deve misturar fé cristã com abordagens científicas. Então, eles entendem que qualquer pessoa, né, deve separar a vida profissional da fé. No caso dos psicólogos, o Conselho Federal de Psicologia proíbe o profissional de mencionar qualquer tipo de fé nas suas sessões. Ou seja, nós somos cristãos, mas como profissionais, não podemos nos basear na palavra do nosso Deus para ajudar outros cristãos a resolverem seus problemas emocionais? Eu não estou aqui criticando, eu estou apenas falando que para mim não faz sentido. Não faz sentido eu não poder falar da minha fé, eu não poder falar do meu Deus nos meus atendimentos, no meu ambiente profissional. E para vocês verem que isso é real, eu trouxe aqui o que diz no Código de Ética da Psicologia. Artigo 3, é vedado, ou seja, é proibido à psicóloga e ao psicólogo, nos termos dessa resolução e do Código de Ética Profissional. O que é proibido? Utilizar o título de psicóloga ou psicólogo associando a vertentes religiosas. Ou seja, o psicólogo não pode falar que é psicólogo cristão, certo? Também é proibido associar conceitos, métodos e técnicas da ciência psicológica a crenças religiosas. Não pode utilizar técnicas da ciência psicológica a palavra de Deus, a crenças religiosas. Não pode. Não pode também utilizar como forma de publicidade e propaganda suas crenças religiosas. Conclusão, o Conselho Profissional proíbe associar o título de psicólogo à fé cristã. Ou seja, o psicólogo não pode sequer se intitular como psicólogo cristão, muito menos utilizar abordagem terapêutica cristã nos atendimentos. Na psicologia tradicional, você aprende técnicas científicas, você aprende a tratar a mente, a tratar transtornos, mas você não pode falar de Deus. Você não pode usar a Bíblia. Você fica dividido entre a sua fé cristã e a sua profissão. Você não consegue cuidar da alma do cristão sem trazer a palavra de Deus. E aí eu confesso que eu cheguei até a pensar em fazer psicologia, mas quando eu entendi que eu teria que ignorar a palavra de Deus nos meus atendimentos, eu desisti. E eu não sou a única. Eu tenho certeza que muitos psicólogos ou muitos cristãos que começaram a estudar psicologia sentem algo parecido. E eu até trouxe aqui algumas mensagens que eu já recebi. Olha aqui, dá uma olhada nessa mensagem aqui, olha só. Essa mensagem aqui, essa primeira mensagem é de uma psicóloga, Carla, o nome dela. Ela fala o seguinte: Tiara, eu vivo um dilema na psicologia por eu ser cristã e me sentir
castrada ao falar de Deus. Olha que forte isso aqui. Já que o nosso código nos proíbe. Gente, isso é muito forte. Olha essa outra mensagem aqui da Andréia. A Andréia fala assim, ó, sou pastora e eu concordo que precisa sim de terapeutas cristãos usando a Bíblia para a cura das emoções. Os psicólogos não podem usar esse método. E eu falo com propriedade porque eu já fui acadêmica de psicologia. Ou seja, né, quem conhece a psicologia sabe que é proibido utilizar técnicas que trazem a palavra de Deus, que fazem menção à fé cristã ou qualquer tipo de fé. Amém? Além disso, eu tenho amigas cristãs que começaram a cursar psicologia sem saber dessa informação e hoje vivem esse mesmo dilema, porque elas não vão poder utilizar nas sessões delas versículos bíblicos, não vão poder falar de Jesus, mas elas só ficaram sabendo disso depois que já tinham começado a faculdade. Mas o pior nem é isso. Sabe o que é o pior? Escuta esse relato aqui. Uma dessas minhas amigas me contou que teve um trabalho em grupo na faculdade de psicologia, onde cada grupo recebeu um caso fictício para resolver. E o grupo dela recebeu o caso de um rapaz que estava passando por uma crise de identidade de gênero. É isso mesmo, crise de identidade de gênero. Ele estava, né, esse rapaz estava sofrendo porque ele tinha nascido no corpo de um rapaz, mas ele não se aceitava como rapaz. Ele tinha medo de se assumir como mulher. E o que foi ensinado na faculdade de psicologia? Foi ensinado na faculdade que os profissionais deveriam ajudar esse rapaz a se aceitar com o gênero que ele desejasse. Ou seja, como uma mulher. Pensa num negócio desse. E aí essa minha amiga disse que ela ficou sem saber como agir ali no trabalho em grupo. Porque ela, como cristã, ela queria ajudar esse rapaz a se enxergar com a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus, com a sua identidade original. Ou seja, ela utilizaria as sessões de terapia para trazer para esse rapaz clareza com relação à sua verdadeira identidade. A identidade foi estabelecida por Deus desde o ventre da mãe, exatamente conforme o Senhor o criou, como um rapaz perfeito, necessitando apenas de ajuda para se enxergar como verdadeiramente ele é. Mas ela não pôde fazer isso. Olha só, que loucura. Ela não pôde fazer isso, porque foi ensinado na faculdade de psicologia que o profissional deve deixar a sua fé fora do consultório. É ensinado que você não deve misturar a sua vida profissional com a sua fé cristã, muito menos falar de Bíblia nos seus atendimentos. E aí o profissional, que é cristão, tem que abrir mão daquilo que ele crê, que é a verdade da palavra de Deus, e tem que colocar as ferramentas das ciências psicológicas acima da palavra de Deus. Mas a boa notícia é que na terapia cristã não existe esse dilema, porque na terapia cristã você é livre para utilizar a abordagem cristã nas suas sessões de terapia. Na terapia multidisciplinar cristã, TMC, você aprende técnicas científicas, neurociência, PNL, epigenética, medicina germânica. Você fala de Deus e você usa a Bíblia nos atendimentos. Você identifica as raízes emocionais profundas. Você trata a mente, a alma e o espírito. Você gera transformação real e duradoura. Você vive plenamente do seu chamado e você ainda é remunerado fazendo o que você ama, que é cuidando de vidas. A terapia cristã é a única abordagem que une esses dois mundos, ciência e fé cristã. E com a terapia multidisciplinar cristã, você vai ser alguém que as pessoas procuram porque elas sabem que você pode ajudar de verdade. Na terapia cristã não existe esse dilema, porque você é livre para utilizar a abordagem cristã nas suas sessões de terapia. A terapia cristã é considerada uma terapia alternativa. E hoje em dia, as terapias alternativas estão crescendo muito, estão ganhando muito espaço no mercado. E aí eu te pergunto, você, cristã e cristão, que deseja cuidar de vidas, deseja ajudar as pessoas a lidarem com as suas emoções, você vai escolher ser um terapeuta que não pode falar de Deus nem da Bíblia nos seus atendimentos, ou você vai escolher uma abordagem terapêutica que tem como principal base a palavra de Deus? Quantos cristãos precisam de terapia hoje? Quantos cristãos precisam de um lugar seguro para tratar das suas emoções, um lugar que não vá contrariar a sua fé, uma terapia que não contraria a palavra de Deus, uma terapia que não ignora os princípios bíblicos, uma terapia que não vai utilizar abordagens terapêuticas contrárias ao que diz as escrituras sagradas. O problema é que muitas vezes, por falta de opção, os cristãos acabam buscando ajuda profissional para tratarem seus problemas emocionais com profissionais que não são cristãos e acabam recebendo um direcionamento contrário à palavra de Deus, como esse caso que eu acabei de contar dessa minha amiga que aprendeu na faculdade que ela precisa deixar a fé cristã dela fora do consultório terapêutico dela. E tanto é verdade isso que eu recebo perguntas desse tipo a semana toda. Tem sempre alguém
me relatando que tem dificuldade de encontrar profissionais que professem da fé cristã. Olha um exemplo aqui, ó. Olha essa mensagem aqui. E quando não temos acesso a um especialista cristão? Tem muitas dessas mensagens aqui. Recebo esse tipo de mensagem o tempo todo. Ou seja, demanda tem. Inclusive, deixa eu contar só mais um relato aqui. Um rapaz uma vez me contou que ele estava solteiro, ele queria viver em santidade para agradar ao Senhor, mas que era muito difícil porque o mundo oferecia muitas coisas para ele. No ambiente de trabalho dele, tinham muitos rapazes que não eram cristãos e ficavam incentivando ele a sair, a beber, a se relacionar sem compromisso, enfim. Ele começou a ficar muito estressado, muito confuso, e ele sentiu a necessidade de buscar ajuda terapêutica. Segundo ele, a terapeuta, que não era cristã, em vez de respeitar a fé cristã dele, sabe o que ela falou para ele? Ela falou que ele era muito jovem, ela falou que ele deveria sim explorar as possibilidades da vida. Ou seja, ele começou a fazer terapia para encontrar apoio e tirar a confusão da cabeça dele, e aconteceu justamente o contrário. Mas se fosse um terapeuta cristão, jamais faria isso. É por isso que os cristãos precisam saber que existe sim um lugar seguro para cuidarem dos seus problemas emocionais, e esse lugar seguro é na terapia cristã. E aí eu vejo algumas pessoas criticando o trabalho do terapeuta cristão, falando que o terapeuta cristão cobra para falar da palavra de Deus. Essa fala, ela é totalmente equivocada e ela reflete total falta de conhecimento a respeito da terapia cristã. Porque a terapia multidisciplinar cristã, que você vai conhecer mais profundamente na aula 2, é uma abordagem terapêutica que combina os conhecimentos da neurociência, da epigenética, da medicina germânica, da embriologia, da programação neurolinguística, do desenvolvimento humano. Ou seja, existe muito estudo por trás do método TMC. Essas disciplinas, elas são aplicadas na terapia TMC porque com esses conhecimentos, o terapeuta ele se capacita para identificar a raiz emocional do problema do cristão. O terapeuta não vai apenas citar versículos bíblicos nos atendimentos, não. De maneira nenhuma. Você vai aprender a identificar as raízes emocionais. Você vai entender melhor sobre isso na aula 2. Mas imagina você, cristão, profissional da área da terapia, imagina se chega um caso para você, que você sente de Deus, né, que aquela pessoa necessita de ouvir a palavra de Deus, naquele momento ali, durante a sessão de terapia, você vai deixar de falar da palavra de Deus só porque você, como profissional, cobrou para realizar aquela sessão de terapia? Você vai perder a oportunidade de lançar a semente da palavra de Deus sobre a vida daquela pessoa, só porque você está ali trabalhando como um profissional que você é, sendo que a palavra de Deus diz que todo trabalhador é digno do seu salário? Para você que é cristão, toda ocasião é uma oportunidade de lançar a semente da palavra de Deus, mesmo que seja durante o seu trabalho, mesmo que seja durante uma sessão de terapia. É ou não é verdade? Bom, outra questão que eu percebo muito é que tem muitos terapeutas que são cristãos, mas ainda não utilizam abordagem cristã nos atendimentos. Mesmo sendo uma pessoa de fé e tendo ferramentas científicas em sua disposição, né, em seu conhecimento, não sabem como conduzir um atendimento para encontrar as raízes emocionais e resolvê-las através de um método que une ferramentas científicas com a palavra de Deus. Eu percebo também que muitos líderes, muitos obreiros, muitos conselheiros cristãos, às vezes não conseguem ajudar como gostaria, e eu falo isso com profundidade, porque eu já estive nesse lugar, e aí o que acontece? Acabam mais ouvindo desabafos do que realmente tratando a raiz emocional do problema. E por que é ruim não conseguir ajudar na raiz emocional desse cristão? Porque se não tratarmos a raiz do problema, não vai ter cura. Tratar sintoma não resolve. É igual tomar remédio para baixar a febre sem saber o que de fato está causando aquela febre. Mas existe um caminho totalmente viável para aliar a palavra de Deus ao processo terapêutico. Chega de omitir a sua fé cristã na sua vida profissional. Você não só pode, como deve falar da sua fé cristã e de tudo o que agrada a Deus nos seus atendimentos de terapia. E a forma correta de colocar isso em prática, nós vamos falar mais detalhadamente na aula 2, na próxima quarta-feira, às 9 horas. Você não pode perder. Além de conhecer o passo a passo do método, você vai poder ver também um atendimento real de terapia cristã, onde eu conduzo uma sessão de terapia, eu conduzo uma cristã para uma transformação real. Você vai receber o link da aula e dos materiais no grupo de WhatsApp, não sai de lá por nada, amém? Só que agora você vai ter acesso a 2 materiais de apoio. PDF dessa aula, com todos os pontos que nós falamos aqui, juntamente com um caderno de exercícios. Mas, presta atenção, esses exercícios são para você não precisa me enviar, não precisa compartilhar comigo, amém? São para o seu treinamento particular, certo? E além disso, você vai revisar tudo que foi aprendido hoje, você vai poder confirmar a sua vocação para cuidar de vidas e entender mais sobre os princípios da terapia TMC, amém? Bom, então eu quero te lembrar que o evento, ele é estruturado em 4 aulas essenciais e que devem ser seguidas na ordem, assista na ordem para que você tenha uma compreensão completa
do método TMC. A aula 2 vai ser na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas. E lá eu vou falar melhor sobre o certificado e sobre o processo seletivo de bolsas. Amém? Então agora eu quero ouvir o seu feedback sobre essa aula aqui. Eu quero tirar as suas dúvidas. Eu fiz um post aqui, tá? Eu fiz um post aqui, ó, esse post aqui, lá no meu Instagram. Vai lá no meu perfil, @tiara.aguiar, e comenta o que você achou dessa aula aqui, tá? Se você estiver assistindo essa aula aqui pelo YouTube, pode deixar o seu feedback aqui nos comentários também, abaixo aqui desse vídeo. Eu e meu time vamos responder todos os comentários, vamos tirar as suas dúvidas. E essa aula aqui, ela vai ficar disponível até domingo, para você poder rever quantas vezes você quiser, ok? Então, eu te espero na quarta-feira, a partir das 9 horas, na aula 2. Até lá! Sou Regina. Eu sou mãe de Heloísa, ela tem 31 anos, eu sou mãe de uma filha só, sou avó de 2 netos, Arthur de 10 e Benício de 5, e sou esposa de Joelson Rocha. Eu sempre trabalhei na área da saúde mental, então assim, eu sempre fui apaixonada por essa área. E eu trabalhava em CAPES, eu trabalhei 15 anos no mesmo CAPES aqui do meu município. E em 2023, acabou meu contrato e eu acabei ficando sem emprego. E resolvi, então, eu comecei a orar a Deus, assim, disse, Senhor, me dê uma direção, aonde que eu vou trabalhar, precisava, né, de remuneração, e nada, nenhuma porta se abria para que eu pudesse voltar a trabalhar. As portas de emprego se fecharam. E eu fui fazer o que, então? Serviço voluntário numa casa, né, que ela se denomina como Casa de Saron, num bairro, assim, um bairro bem pobre, assim, um bairro bem humilde, e lá eu fui. Eu saía da minha casa todas as quintas-feiras e eu me dediquei a esse trabalho. No trabalho de evangelismo. E lá, então, eu senti que, né, profundamente, assim, o Senhor falar comigo através de uma menina, de uma criança de 7 anos, que ela faz parte do projeto. E durante o tempo ali da ministração, ela foi escorregando para baixo da mesa, foi escorregando, e é como se ela estivesse me chamando com os olhinhos dela. E eu fui prestando atenção, fui continuando a ministrar com eles, a sala pequena, mas cheia de crianças ali junto. E ali eu comecei a entender que o Senhor também precisava de mim para trabalhar com crianças, terapias com crianças, porque onde eu trabalhava em CAPES, eu sempre fiz acolhimento, sempre trabalhei grupos terapêuticos, né, mas com adultos, com criança eu nunca tinha trabalhado. E ali eu comecei a sentir o maior chamado para que eu pudesse me validar, né, me certificar ainda mais através de um curso. E quando eu comecei, então, aí eu decidi, então, através daquele dia, do olhar daquela menina, quando eu a chamei para conversar, que ela disse sim, que ela precisava contar a história dela para alguém, e ali eu comecei a fazer sessões de terapias. É como se lá nesse projeto eu estivesse vivenciando um estágio. E eu disse, Deus, eu preciso de um curso. Então, eu comecei a procurar cursos na internet. E o que eu mais me identifiquei foi com o da Tiara. Foi a terapia TMC. E eu, sem remuneração na época, comecei a orar. Senhor, eu preciso fazer o curso, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso. Em silêncio, somente eu e Deus. Deus, tão maravilhoso. Depois de 2 semanas de oração, no final do ano passado, ele colocou uma pessoa na minha frente e falou assim, eu quero te presentear com um curso. Então, gente, assim, ó, o curso que eu fiz, eu não gastei R$1, eu ganhei o curso de presente. E quando eu já estava ali no 4º módulo por ali, eu disse, Deus, então agora mais do que nunca eu tenho que me esforçar, porque isso foi um presente, foi uma confirmação, mais uma confirmação. E eu me esforcei muito, assim, pelos estudos, fui me aprofundando através da palavra. Então, ele é um curso, para mim, assim, que não tem como explicar. Ele vai além, né? Além dos outros cursos convencionais. Porque junta a palavra de Deus com as ciências. E um quando me chamou mais atenção, Tiara, foi quando tu começou a falar e me chamou a atenção naquele versículo de Romanos 12:2, né? A renovação da mente, ali fala, né? Eu disse, nossa, tá ali, a base, né? Renovação da nossa mente. Então, para mim, assim, ele é um curso totalmente diferenciado dos outros, assim, dos que eu assisti, dos que eu fui buscar, do que eu fui procurar. Então, para mim, assim, antes de eu receber o certificado, eu já tinha pessoas contratando o meu trabalho. Então, depois mesmo que eu recebi o certificado, eu já dei o meu pontapé inicial, me encorajei, eu já atendo pessoas, tá, gente? Eu atendo crianças, adolescentes e adultos, né? Não tenho um consultório próprio, mas eu alugo uma sala por horas e faço também atendimentos online. Então, assim, Tiara, eu só tenho a agradecer, assim, faltam palavras para falar sobre o curso, vai faltar tempo para falar sobre essa maravilha, assim, né? De todo o segmento que Deus fez na minha vida. Então, para mim, assim, foi nítido, visível que era esse curso que eu tinha que fazer. E aqui eu estou hoje para celebrar com vocês, né, essa formatura, que muito me alegra, muito, muito, muito me alegra.
Amém. Então, hoje você pode dizer que está vivendo do chamado de Deus? Amém, amém. Sim, já vivo do chamado de Deus. Amém, que lindo, glória a Deus. E no meu município, eu sou de Santa Catarina, eu moro em Criciúma, e no meu município, assim, ó, tem muita procura de pessoas cristãos, né, que estão dentro das igrejas, que ainda não conhecem Jesus, e dentro desse trabalho, Tiara, estão sendo tratados, os que já conhecem a palavra, né, que já conhecem Jesus, e outros que estavam paradinhos no caminho estão retomando, né, o desejo de voltar para os caminhos, e pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, sabe? Então, assim, eu tô estendendo para eles, assim, o sabor, né, do conhecimento de Jesus, de caminhar com ele. Então, assim, é um complemento. É ciências, realmente, ciências junto com a palavra, se completando. Maravilhoso. Glória a Deus. Amém.